Bom, boa noite a todos. Eu sou a estagiária Laura e trabalho juntamente com o professor Patrício na Escola Municipal Professor Félio Leitão. E lá nós ministramos a disciplina de ciências. E a turma que a gente vai trabalhar na aula de hoje vai ser a série do 7º ano da turma de EJA. E o assunto que nós vamos trabalhar vai ser o sistema cardiovascular. Vamos entender um pouco brevemente a respeito dele, certo? Então vamos passando adiante. Bom, o sistema cardiovascular, ele também é chamado de sistema circulatório. E pelo que seria responsável esse sistema? Esse sistema, ele é responsável por garantir o transporte de sangue no nosso corpo e vai permitir também que as células possam receber desde nutriente até oxigênio. E o nosso sistema cardiovascular, ele é formado por coração e pelos vasos sanguíneos, certo? Bom, agora nós vamos conhecer um pouco do que forma o nosso sistema cardiovascular. Nós vamos conhecer agora um pouco sobre o coração e sobre os vasos sanguíneos. Componentes do sistema cardiovascular. Bom, o coração, por que função o coração é responsável no nosso sistema? Ele é responsável por garantir o bombeamento do sangue no nosso corpo. Bom, ele é composto de veia cava superior, átrio direito, ventrículo direito. Nós temos também a aorta, a artéria pulmonar. Nós temos o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Certo? Então é isso que é composto o nosso coração. Bom, agora nós vamos saber a respeito dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, eles são como tubos, como se fosse, podemos comparar assim, com canudos, por exemplo. Que eles não são nem tão... Eles têm mais ou menos esse diâmetrozinho, assim, podemos dizer. São tubos por onde passam o sangue. E os vasos sanguíneos, eles são compostos por 3 partes principais, que são as artérias, as veias e os capilares. As artérias são vasos do nosso sistema cardiovascular por onde vai passar o sangue que sai do coração. Então é bem importante lembrar disso, é o sangue que sai do coração. E ele vai ser transportado para outras partes do corpo. Então, depois que ele sai do coração, ele vai ser transportado para outras partes do nosso corpo através das artérias. Sua musculatura é espessa e é formada por um tecido muscular bastante elástico. E isso permite com que as paredes elas se contraiam e se relaxem, permitindo assim com que ocorra o que nós conhecemos como batimento cardíaco, certo? Bom, agora vamos falar a respeito das veias, que é outra parte que compõe os vasos sanguíneos. O que seriam as veias? As veias também são outro tipo de vaso que compõe o sistema cardiovascular e ele vai transportar o sangue das diversas partes do corpo de volta para o coração. Então, as artérias, ela transporta o sangue que sai do coração, já as veias, elas vão transportar
o sangue das diversas partes do corpo de volta para o coração. Então é bem importante prestar atenção nessa diferença. A artéria é o sangue que sai do coração para o corpo, já as veias elas vão transportar o sangue que está vindo de diversas partes do nosso corpo de volta para o nosso coração, certo? Sua parede é mais fina do que as artérias, que a gente viu que a musculatura das artérias elas eram mais espessas. Já a das veias tem essa outra diferença, que ela é mais fina. E o transporte do sangue já é mais lento também. Outro ponto importante para a gente diferenciar artéria de veia. Bom, agora vamos ver os vasos capilares. Os vasos capilares, eles são ramificações microscópicas de artérias e veias. É como se fosse uma rede de comunicação. Tudo está ligado, tudo está interligado entre si. Bom, e as paredes dos vasos capilares, elas são constituídas por uma camada bem fina, mais fina que a camada das veias. É uma camada finíssima de células. E isso vai permitir com que ocorra a troca de substâncias. E o que seriam essas substâncias? Seriam nutrientes, oxigênio e o gás carbônico. Do sangue para as células e assim de forma vice-versa, tanto das células para o sangue como do sangue para as células. Ou seja, é aquele famoso vai e volta. Bom, então esses são os três componentes dos vasos sanguíneos: as artérias, as veias e os capilares. Que a gente viu que as artérias elas transportam o sangue do coração para o corpo. Já as veias transportam o sangue das diversas partes do corpo de volta para o nosso coração. E os vasos capilares, eles são como ramificações microscópicas de artérias e veias. Como se fosse uma rede de comunicação. Tudo está interligado. E ele vai permitir a troca de substâncias, que seriam os nutrientes, o oxigênio e o gás carbônico. Tanto do sangue para a célula, como da célula para o sangue. Certo? Bom, agora vamos
conhecer algumas das doenças cardiovasculares mais comuns que acontecem no ser humano, como a pressão alta, também conhecida como hipertensão. Esse tipo de condição cardiovascular se concretiza pelo elevado nível da pressão arterial, que aí existem outros fatores que ocasionam a elevação da pressão arterial. Nós temos também a insuficiência cardíaca, o ataque do miocárdio, que o ataque do miocárdio também é conhecido popularmente como infarto, arritmia cardíaca, aneurisma da aorta abdominal, cardiopatia congênita, angina e miocardite. Bom, algumas dessas doenças, elas são adquiridas com o tempo, também tem a questão genética, vários outros fatores. Mas algumas dessas doenças podem ser evitadas desde tendo uma alimentação saudável e aí também com o auxílio de práticas de atividade física. Também ajudam bastante a evitar esses tipos de doenças que podem aparecer futuramente. Como é o caso, por exemplo, da pressão alta, que também é ocasionada pelo excesso de sódio na comida. Então, sempre está observando esses fatores que contribuem para isso. Bom, e aqui estão as nossas referências do material que foi apresentado para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido do assunto. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada e até a próxima.